Amigos da TV Canção Nova Rio Grande do Sul, a minha saudação de alegria, de paz e de esperança. É hora do programa Ponto de Encontro, edição de hoje. A nossa revista semanal televisiva com os principais acontecimentos da nossa diocese, enfim, a vida que pulsa e que movimenta na diocese de Caxias do Sul. É sempre o espaço do nosso bispo diocesano, dos sacerdotes, das lideranças, dos trabalhos pastorais e também da comunidade católica da Serra Gaúcha. Hoje o programa Ponto de Encontro vai falar sobre uma grande relíquia, enfim, algo que marca muito a Serra Gaúcha. A nossa gente na Serra Gaúcha tem como traço, como identificação, a fé e também a religiosidade. Algo que foi trazido pelos descendentes e imigrantes italianos que colonizaram esta região. Eles vieram da Itália com muitas esperanças, com pouquíssimos bens materiais, chegaram aqui com muitas dificuldades, mas trouxeram na bagagem o mais importante para a vida, a fé, a oração. E por isso, na Catedral Diocesana de Caxias do Sul, 2020 é um ano muito especial em que celebra 100 anos da récita diária do terço na Catedral. Em 1920 teve início a récita do terço diária na Catedral Diocesana de Caxias do Sul. Um grupo de pessoas que mantém viva esta herança cultural e espiritual da nossa gente. Nós vamos ter mais detalhes em seguida sobre esse belíssimo projeto que permeia anos da Diocese de Caxias do Sul. E um outro assunto que nós trataremos também no programa Ponto de Encontro de hoje diz respeito ao mês da Bíblia. Setembro, mês da Bíblia, dia 27 de setembro é o dia da Bíblia. Esse livro precioso, rico, que nos orienta na nossa caminhada enquanto humanos e também enquanto cristãos. O vigário-geral da Diocese de Caxias do Sul e também pároco da paróquia São Pelegrino, Padre Leonardo Inácio Pereira, vai estar refletindo conosco aqui no programa Ponto de Encontro sobre a composição da Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento e também o Apocalipse. E o Padre Leonardo mesmo explica que nós católicos adotamos a Bíblia hebraica, a Bíblia que é uma composição, ela reúne mais de 70 livros. Então, daqui a pouco o Padre Leonardo vai nos explicar um pouco mais de cada momento da Bíblia e também como nós devemos ler o livro sagrado. São os destaques que nós estaremos trazendo na edição de hoje do programa Ponto de Encontro, que já começou aqui pela nossa TV Canção Nova Rio Grande do Sul. 1 século, 100 anos, todos os dias. Assim tem sido desde 1920, na Catedral Diocesana Santa Teresa d'Ávila, em Caxias do Sul, a récita do terço. Em nenhum momento a récita foi interrompida, salvo agora no período da pandemia, quando houve uma pequena interrupção de cerca de uma semana. 2020 é um ano especial porque celebra os 100 anos da récita do terço diária na Catedral Diocesana de Caxias do Sul. 100 anos de muita fé e de muita perseverança. E muitas pessoas que contribuíram, que se reuniam também na Catedral e que hoje ainda continuam se reunindo para a récita do terço. No próximo dia 7 de outubro, que é o dia do Rosário, o dia de Nossa Senhora do Rosário, será um momento todo especial na Catedral Diocesana de Caxias do Sul para celebrar os 100 anos, vejam bem, 100 anos da récita do terço na nossa Igreja Mãe, na Diocese de Caxias do Sul. Há 100 anos, então, nós temos nos nossos livros históricos que em 1920 começou a récita do terço na Catedral diariamente. E nós pensamos nesse momento de pandemia também, onde as pessoas precisam resgatar a fé e a esperança. Lembramos, por que não celebrar? Por que não celebrar essa data, que é uma herança da nossa fé?
Então, para o nosso povo, para nós descendentes. Então, no dia 7 de outubro, nós vamos comemorar, celebrar de uma maneira especial, mas rezando o terço como há 100 anos, né? Vamos celebrar no dia da Nossa Senhora do Rosário essa comemoração dos 100 anos, que diariamente, nesses 100 anos, sem interromper, um pouquinho agora na pandemia, até uma semana foi interrompido, mas basicamente isso a gente vem diariamente rezando pela nossa igreja, rezando pelos doentes, rezando pelas pessoas que estão nesse mundo, nessa sociedade e que precisam de tanta esperança e de tanta paz. Sempre um momento muito especial, a récita do terço nos conecta com Deus, com Maria, com Jesus Cristo, e fico imaginando quantas pessoas também não participaram ao longo desses 100 anos rezando na Catedral Diocesana. Pois é, por isso que a gente quis realmente valorizar essa herança. Nós vivemos num mundo tão descartável, tão superficial, e resgatar isso é resgatar a lembrança e o desejo de transmitir a fé que essas pessoas tiveram. Há 100 anos atrás, então, com certeza, várias gerações vieram rezando, intercedendo e, claro que, homenageando a Nossa Senhora, amando a Nossa Senhora, a nossa mãe. A gente tem, costuma dizer que o rosário vem da palavra rosas. Então, cada vez que nós rezamos Ave Maria, que nós rezamos o rosário, nós estamos colocando aos pés de Nossa Senhora as rosas da nossa vida também, dos espinhos que nós passamos. Então, nós também vamos querer no dia 7 simbolizar isso, fazer concretamente essa oferta das rosas, através das Ave Marias, para que a gente possa realmente estar unido. A igreja, ela tem isso, é a comunhão dos santos. Então, estaremos em comunhão com aqueles que nos antecederam e que nos deram essa herança. Fabiana, e como tem sido nos últimos anos, enfim, que testemunho você pode partilhar conosco também desta récita do terço diária na Catedral Diocesana? E você também, acredito que tem sido muito pelos pais que têm te levado nessa cultura, têm te inserido na récita do terço. Foi por aí? Foi bem por aí. Eu vim de uma família católica muito praticante, e nós, quando pequeno, nós tínhamos que rezar o terço. Rezar o terço não era todos os dias, mas quando vinha a capelinha, e isso eu estendo até hoje para a minha vida. Na minha família, no meu casamento, né? Essa dedicação, esse amor à Nossa Senhora rezando o terço. Então, veio realmente de família isso, e que a gente tem que passar para os jovens, para a geração que está aqui sendo descendente disso, que não se perca, que a fé não se perca, que a esperança e que o amor à Nossa Senhora, a nossa mãe, a mãe de Deus e nossa, também ela seja amada e louvada. A fé e a religiosidade foram dois elementos importantes que estiveram na bagagem dos primeiros descendentes imigrantes italianos que colonizaram e que chegaram à Serra Gaúcha no distante ano de 1875. O município de Caxias do Sul tinha poucos anos de criação quando começou a récita do terço na Catedral Diocesana Santa Teresa d'Ávila. A Fabiana Epaza nos recorda um pouco da história desta caminhada de um século da récita do Santo Terço na Catedral Diocesana. Partiu de uma necessidade que as pessoas tinham de se encontrar, de se encontrar, de se sentir unidas. Há 100 anos dá para a gente ficar pensando e refletindo as necessidades daquela época, os desafios daquela época, questões também de saúde.
onde, né, a ciência não era tão desenvolvida como estamos hoje. Então, as pessoas se reuniam, começaram a se reunir para pensar nos seus doentes, para rezar pelas suas famílias e se sentir em comunidade. Então, as pessoas tinham essa simplicidade de chegar na igreja, a igreja como um local de acolhida, um local onde acolhe essa diversidade de histórias e de vida. Então, veio vindo, né? Desde 1920 até agora, esse ano então completa 100 anos, e seguindo esses passos, né? Seguindo os passos, refletindo os mistérios diariamente. E hoje o terço ele continua sendo rezado às 6h30, às 18h30 da tarde, que precede a missa das 19h, semanalmente, e vem ajudando muitas pessoas. Hoje nós temos a facilidade da transmissão virtual nas redes sociais e também as pessoas colocam as suas intenções escritas ali, né? A gente sabe que estamos num momento de pandemia, nem todos conseguem se locomover, inclusive as pessoas de mais idade, que são as que são muito fiéis nessa récita do terço até hoje, elas estão impedidas pela pandemia de vir à catedral. Então, nós mais jovens, menos vividos, estamos mantendo isso, né? O grupo de ministros, os padres, para que não se pare de rezar. E aqui fica a nossa intercessão também, o nosso pedido de saúde para todas as pessoas e, acima de tudo, muita paz. Que bonito, com certeza algo que marca, que fica guardado na memória espiritual e religiosa da nossa cidade de Caxias do Sul, a récita do terço na Catedral Diocesana. Todos os dias, há 100 anos, isto acontece. Que exemplo de fé, que exemplo de devoção e também que exemplo trazido pelos nossos descendentes imigrantes italianos e que continua perpetuando gerações. Parabéns a todo o grupo que mantém viva esta tradição e que muitos anos ainda possam ser comemorados da récita do Santo Terço na nossa Igreja Mãe, na Diocese de Caxias do Sul. O programa Ponto de Encontro vai fazer um pequeno intervalo. Em 1 minuto a gente já estará de volta e então estaremos falando mais sobre setembro, mês da Bíblia. O padre Leonardo Inácio Pereira, da paróquia São Pelegrino de Caxias do Sul, vai refletir conosco sobre a composição da Bíblia e também nos orientará como nós devemos ler o livro sagrado. A gente volta em seguida com o Ponto de Encontro. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. O
programa Ponto de Encontro já está de volta com você, fazendo companhia aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul. É o espaço semanal da nossa Diocese de Caxias do Sul, com os principais acontecimentos, as notícias, as informações, enfim, o que pulsa, o que movimenta a vida diocesana na comunidade católica de Caxias do Sul e região. Agora no programa Ponto de Encontro, a participação do Padre Leonardo Inácio Pereira, pároco da paróquia São Pelegrino de Caxias do Sul e também vigário-geral da nossa diocese. O dia 27 de setembro é o dia da Bíblia. E claro que todo mês de setembro também é dedicado à Bíblia na Igreja Católica. A Bíblia é composta pelo Antigo Testamento, pelo Novo Testamento e também pelo Apocalipse. De acordo com o Padre Leonardo, o Antigo Testamento tem uma importância muito grande para todos nós. E claro que a Bíblia é o nosso referencial, é a nossa luz que devemos seguir nesta caminhada rumo à casa do Pai. O Padre Leonardo nos explica então a composição da Bíblia, são mais de 70 livros, e também nos orienta como ler a Bíblia, de que forma nós devemos interpretá-la. Inicialmente o Padre Leonardo fala da composição do livro santo. Nós não podemos deixar de considerar que o Antigo Testamento nós cristãos adotamos do judaísmo. O judaísmo ele contém 3 conjuntos de livros presentes. A Torá, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, que para nós cristãos nós chamamos de Pentateuco. Depois nós temos os livros proféticos, que os judeus também chamam de os profetas, porém eles consideram os livros históricos e os livros dos profetas como um grande conjunto de livros proféticos. Nós consideramos livros históricos e depois os livros proféticos, então nós consideramos essa divisão, né? Os judeus consideram somente como livros proféticos, e os livros sapienciais, que os judeus chamam de escritos, e nós temos ali então Eclesiástico, Sabedoria, o livro dos Salmos, que é um livro de 150 orações e assim por diante. Então, nós cristãos adotamos a Bíblia hebraica para nós. Adotamos. Consideramos toda a teologia presente e que é uma teologia bonita, que para nós cristãos ela é como que a preparação para o Verbo de Deus que se faz carne, que é a figura de Jesus. Então o Antigo Testamento ele é hiper importante. Nós aqui insistimos muito na diocese para o estudo do Antigo Testamento, com um vigor muito grande, porque entendemos que o Antigo Testamento, ou também conhecido como Primeiro Testamento, tem algo a nos dizer para alimentar a nossa fé. E o Novo Testamento, ou Segundo Testamento, como alguns estudiosos assim preferem, ele é composto dos 4 evangelhos, depois do livro dos Atos dos Apóstolos, das cartas de São Paulo e outras cartas de Pedro, de Tito, de João, e também nós temos o livro do Apocalipse, assim, encerrando o livro sagrado. Então é um conjunto grande de 73 livros que nós precisamos conhecer para amar. Pois é, e como ler a Bíblia? Nós precisamos nos preparar para lê-la e como entender, porque ela tem uma interpretação, ela nos exige uma interpretação diferenciada, né? Exatamente. A língua já nos fala bastante, né? Quando esses dias eu escutava um padre muito querido, o padre Johann Konings, numa live que ele fez sobre a Bíblia, e ele, pela CNBB inclusive, e ele dizia assim que um período ele morou aqui no Rio Grande do Sul, e depois ele passou para morar lá em Minas Gerais. Então ele praticamente teve que reaprender a falar, porque nós aqui no Sul temos as nossas gírias, temos a nossa forma de falar, que os mineiros
tem outras palavras para poder expressar aquilo que nós aqui dizemos de uma maneira, eles dizem de outra forma. Então, dizer assim que realmente a Bíblia não é uma biblioteca fácil de ser assimilada. Primeira coisa é a questão da língua, e toda língua ela está dentro de uma cultura. Então, por trás da língua nós temos a cultura. Imaginemos a língua hebraica em diversos momentos da história do povo de Israel. Também houve mudanças como a gente pode dizer assim, nas facetas das palavras, mudaram as formas de compreensão e de tônica de cada palavra também no Antigo Testamento. No Novo Testamento igualmente. Então, um dos fatores bem importantes é a gente considerar o texto no seu contexto, tendo presente a língua e tendo presente o local onde foram escritos estes textos e o momento histórico em que eles foram escritos. Nós não podemos ter a Bíblia como um amuleto. Eu pego a Bíblia, o que Deus está me falando neste momento? Não, eu até posso perguntar isso e devo perguntar. Porém, depois de entender que aquele texto ele foi escrito por uma pessoa humana, inspirada pelo Espírito Santo, conduzida por Deus a escrever aquilo, num determinado momento histórico. Porque senão se nós desconsiderarmos esse contexto histórico, o texto ele vai cair de paraquedas e talvez ele não nos ajude tanto quanto poderia nos ajudar. Nós temos que entender o texto no seu contexto para podermos atualizá-lo para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Eu diria que para ler a Bíblia, primeira coisa fundamental é invocar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo foi aquele que inspirou os escritores para que pudessem comunicar uma mensagem de vida, de salvação para os seus contemporâneos. E o mesmo Espírito Santo habita em mim, habita em você. Então a gente deve, primeira coisa, é sempre invocar o Espírito Santo, para que o mesmo Espírito ele conduza nossa leitura bíblica. Depois, nós podemos estudar a Bíblia, podemos estudar a história de Israel, a história das origens do cristianismo. Depois, nós podemos orar com a Bíblia, podemos rezar com a palavra de Deus, considerando, obviamente, os contextos históricos diversificados. Nós também podemos participar das liturgias nas nossas celebrações, tendo um pouco mais de compreensão a respeito da palavra. E esse mês de setembro de 2020, particularmente, a Igreja nos convida a estudarmos um específico livro, que é o livro do Deuteronômio, que nos narra, por exemplo, o último dia da vida de Moisés, quando Moisés realiza 3 grandes discursos e uma oração muito linda no final do seu texto. Então, esse mês de setembro especificamente, nós todos no Brasil somos convidados pela Igreja a aprofundarmos nossa leitura do livro do Deuteronômio, que foi, digamos assim, a base legal, o código de vida e de normas para todos os outros livros da Sagrada Escritura, especificamente do Antigo Testamento. Obrigado, Padre Leonardo Inácio Pereira, pároco da paróquia São Pelegrino de Caxias do Sul e também vigário-geral da nossa diocese, pela participação aqui no programa Ponto de Encontro, contribuindo muito nesta reflexão sobre a Bíblia, setembro, mês da Bíblia. Mas não é só em setembro que nós devemos nos aproximar mais da Bíblia. A Bíblia precisa estar presente na nossa vida. Nós precisamos encontrar um espaço para tê-la diariamente, porque ali nós alimentamos a nossa espiritualidade e ali também buscamos forças na nossa caminhada. Então, mantenha um contato com a Bíblia, realmente faz muito bem tudo isso. O programa Ponto de Encontro, edição de hoje, vai chegando ao seu final aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul. Hoje nós tivemos a nossa Catedral Diocesana Santa Teresa d'Ávila de Caxias do Sul como cenário do Ponto de Encontro, também uma homenagem prestada à Catedral Diocesana e a tantas pessoas que
contribuíram e que estão contribuindo para a manutenção da récita do terço diário na Catedral. São 100 anos desta história. Um século, 1920 teve início e ainda continua agora em 2020 e tomara que continue por muitos outros anos também. Eu quero convidar todos vocês que nos acompanham aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul, semanalmente, nos domingos, às 11 horas da manhã. Sim, nós temos encontro marcado para acompanhar pela TV Canção Nova a Santa Missa direto do Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Caravaggio aqui em Farroupilha. É sempre o nosso momento de fé, de oração, a nossa igreja doméstica. Você que acompanhou esse programa e gostaria de revê-lo novamente, ótimo, não tem problema. Vá lá no Canção Nova Play, acesse o YouTube Canção Nova Play e você terá a oportunidade então de rever esse programa quando a sua agenda permitir, quando você tiver disponibilidade de tempo. A todos vocês que nos acompanharam, fica a minha gratidão, o meu muito obrigado, o desejo de uma excelente semana, com muita fé, com muita paz e com muita esperança em nosso coração. E que Nossa Senhora de Caravaggio, padroeira da Diocese de Caxias do Sul, nos abençoe com uma linda e especial semana. Até o nosso próximo ponto de encontro. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.